Passo a palavra aqui, a gente vai tratar de um tema extremamente atual, um tema que até hoje na reunião de diretoria eu fiz referência a uma conversa que eu tive aqui internamente no CESA, quando a gente estava discutindo essa questão do ChatGPT, né, do ChatGPT, e aí houve uma conversa entre nós em que as pessoas começaram a dizer o seguinte: mas será que em algum momento da vida nós vamos ter o ChatGPT julgando, exercendo as funções de magistrado? Aí alguém disse: não, acho que não, porque o ChatGPT, a máquina, o robô, jamais vai ter discernimento ou bom senso para poder julgar, exercer a magistratura. E ao que eu repliquei dizendo o seguinte: olha, eu acho que nós teremos, daqui a uns 10, 15 anos, nós teremos essa conversa, ouviremos essa conversa novamente. Mas só que as máquinas questionando se nós, humanos, temos condições de julgar efetivamente. Eles vão dizer: será que os humanos têm condições e discernimento e bom senso para julgar? Essa aqui que é a questão. Ou seja, nós vivemos uma realidade completamente diferente daquela em que vivíamos há pouquíssimos anos, né? A evolução tecnológica é algo que é inquestionável e nós já chegamos a um ponto de não retorno. Nós não temos mais como voltar atrás. Nós tivemos o Elon Musk recentemente dizendo: não, vamos dar um tempo, porque ele próprio se assustou com a invenção da qual ele participou, né? Então, vamos ter que dar uma parada e vamos pensar melhor como é que isso vai evoluir, porque realmente é assustador. E aqui a pessoa que eu conheço, né, há décadas, né, e que mais conhece esse assunto, é sempre a quem eu recorro quando eu tenho dúvidas ou quando eu quero aprimorar o meu conhecimento a respeito de qualquer questão relacionada à tecnologia. Foi a pessoa que já nasceu com esse dom, é uma pessoa que sempre está, exceto pelo celular, pelo resto todo, é uma pessoa que sempre está trazendo as novidades, enfim, está sempre muito além do que nós, meros mortais, estamos no que diz respeito a esse assunto. Vou passar o bastão a ele, porque foi ele quem organizou o evento e ele, portanto, faz as apresentações. Muito obrigado, boa noite. Darwiniano. Exatamente. Você fez já um spoiler de um slide que eu vou mostrar depois, mas tudo bem. Mas vamos lá, gente. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela internet. Eu, antes de mais nada, gostaria de fazer 2 agradecimentos. Uma pessoa do nosso presidente, que é um grande entusiasta do tema, e eu fico muito lisonjeado com os elogios que ele me fez, mas gostaria apenas de dizer uma coisa. De fato, eu sou um pioneiro em relação ao uso de tecnologia na advocacia. Não arriscaria dizer que... Não teria medo de dizer que eu fui o primeiro advogado no Brasil que usou computador dentro do escritório de advocacia desde agosto de 1981. Só que isso não significa muita coisa se você não tiver atualizado as inovações tecnológicas que estão hoje batendo na nossa porta em abril de 2023. Então, nós estamos falando de 42 anos apenas. É uma vida. E, certamente, Gustavo, como um grande entusiasta que ele teve uma visão maravilhosa de pautar esse assunto aqui na reunião de associadas, sobretudo com um pedido: vamos fazer uma abordagem prática. Então, nós chegamos à conclusão de que o nosso objetivo aqui hoje é muito simples: é fazer com que vocês que estão nos assistindo, amanhã, se quiserem, podem já colocar em prática a utilização da inteligência artificial a partir de alguns exemplos que nós vamos mostrar aqui hoje. É bem verdade que alguns exemplos vão ser de escritórios de grande porte, outros de sociedade individual de advocacia, alguns mais caros, outros mais baratos, mas, de qualquer maneira, esse viés prático é o foco. Porque, se a gente tivesse que escolher sobre inteligência artificial, a gente poderia escolher 1000 assuntos: problemas jurídicos, propriedade intelectual, direito autoral, se viola isso ou aquilo. Não, nós queremos, essencialmente, a prática, com o uso da inteligência artificial. Nem é só o ChatGPT. O ChatGPT, digamos assim, é uma espécie de inteligência artificial. Nós fizemos questão
de estar chamando pessoas que se dispuseram a vir aqui hoje para poder mostrar o que, na prática, está existindo. E a outro agradecimento eu vou fazer em nome de todas as mulheres que estão aqui presentes, da Clemência, porque eu realmente fico orgulhoso de ter uma pessoa na diretoria do SESA, que eu soube admirar desde o início que o SESA existe. Ela não vai gostar muito disso, eu sei, mas, quando eu comecei a frequentar reuniões do SESA, eu era estudante do segundo, terceiro período, quarto período aqui em São Paulo, em Minas, mas vim aqui em São Paulo junto com meu pai, e a Clemência já estava numa mesa como essa sempre. E, quando chega anos e anos depois, ela ainda se interessa por temas tão atualizados como esse, eu falo assim, tem que tirar o chapéu, porque, afinal de contas, tem muitos advogados que estão hoje já se sentindo autodiscriminados em relação a esse tema, mas não é o caso da Clemência. Parabéns, Clemência. O nosso objetivo é tão somente fazer o seguinte: nós preparamos hoje uma curadoria do que tem de melhor no mundo em termos de inteligência artificial para a advocacia. Então, nós vamos contar. Inicialmente, eu vou começar falando, a pedido da Clemência, uma contextualização muito breve sobre o tema, dando exemplos práticos. E, em seguida, eu vou mostrar já um exemplo que eu uso no meu escritório diariamente com o uso de inteligência artificial para fazer transcrição de reuniões de videoconferência em texto. Vou detalhar depois. No segundo momento, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rodrigo Canali, que gentilmente veio de Brasília. O Dr. Rodrigo Canali é assessor da ministra Rosa Weber e é o assessor-presidente da Assessoria de Inteligência Artificial do Supremo. Era importante, e para nós é de grande relevância, conhecer como é que a inteligência artificial está sendo utilizada na prática do outro lado do balcão. Eu tive a oportunidade, recentemente, num evento aqui em São Paulo, no Jus Brasil, de assistir uma apresentação dele, que eu fiquei realmente muito feliz de ver algo que a gente não sabe. O que de prático o Supremo já usa? E quais são as tendências futuras em relação a isso? Quais são os resultados positivos? Como é que isso tem engajado os ministros no uso da inteligência artificial? Esse é o ponto. Posteriormente, nós vamos ter a presença do Dr. Cristiano Cabral, sócio do Urbano Vitalino, que vai nos brindar... Sobral, desculpa. Falhou. Ele é o sócio do Urbano Vitalinas Advogados, que tem mais afinidade com a área de inteligência artificial, foi um grande mentor em relação a esses assuntos ali, um escritório, como foi dito, percussor, e ele vai nos dar exemplos práticos do uso do ChatGPT. Isso eu acho que vocês não tiveram ainda a oportunidade de ver uma palestra do nível que ele vai apresentar, sobretudo em relação aos exemplos práticos. Então, tirem proveito disso. Posteriormente, vamos ter a apresentação da minha colega, amiga da Comissão de Direito Digital, Juliana Abruzio, que também é grande entendedora no assunto, que vai nos brindar com uma palestra, um case de uso de inteligência artificial do Machado Mery Advogados. Já não é novidade, né? Segundo Juliana me disse, já há alguns anos já fazem uso, e de uma das melhores ferramentas de inteligência artificial. Vou até te dar uma dica, vou até te dar uma novidade. Hoje, eu estava consultando hoje a internet e fizeram um ranking dos softwares que melhor se adaptam aos escritórios de advocacia de inteligência artificial para o ano de 2023, e é justamente o software que você vai mostrar aqui hoje. Está ranqueado como sendo o melhor software. Isso foi publicado na revista Wired. Então, você não sabia disso, né? Então, beleza. Então, vejam só o nível que a gente preparou e espero que vocês desfrutem. Bom, sem maior delongas, vamos ao que interessa. Vou começar com a minha palestra mostrando alguns fatos muito atualizados a respeito desse assunto. Deu no New York Times. Isso foi publicação de final do ano passado. Pesquisadores da Universidade de Princeton concluíram que o setor econômico mais afetado pela inteligência artificial é a prestação de serviços jurídicos. Fato. Segundo a Goldman Sachs, ainda nessa mesma reportagem do New York Times, eles estimam que 44% das atividades dos serviços jurídicos podem ser automatizados com a inteligência artificial. Esse percentual só perde para serviços de administração, controladoria de empresas. Então, veja o tamanho do impacto que isso representa
para a nossa atividade profissional e como isso vai modificar muito. Eu não digo só apenas a área da advocacia, mas eu digo também em relação à justiça brasileira. Numa reportagem na semana passada, a revista Wired fez uma crítica dizendo o seguinte: enquanto a gente está ligado só com as últimas ondas em relação ao uso das tecnologias operacionais, do outro lado, nós temos o aumento da informação sendo levada para a sociedade através do ChatGPT. Isso significa dizer que, nos Estados Unidos, que é um país onde só se necessita de advogado, quando se comete um crime, as ações cíveis normalmente não têm necessidade da presença do advogado, eles estão prevendo que vai ter um fluxo enorme de ações, porque as pessoas estão procurando o ChatGPT para poder buscar informações de como vão se defender perante a corte. E eles já estão prevendo que a justiça americana vai ter que pensar num novo modelo a partir dessa situação de inteligência artificial, que vai ter um fluxo muito grande de processos iniciados a partir de pessoas que procuraram se informar e estão se aproximando mais da justiça através da inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, um dos exemplos. Uma outra verdade: o Brasil é um dos países que mais gera dados jurídicos do mundo. Pessoal, nós temos 93 tribunais. Todos eles geram milhares de decisões diárias só em formato digital. E isso é a matéria-prima para qualquer projeto de inteligência artificial. E nós temos, então, um diferencial imenso, um potencial absurdo para ainda produzir recursos de grande funcionalidade dentro dos serviços jurídicos aqui no nosso país. Quais são os desafios que os advogados que se interessarem por esse tema têm pela frente, né? Eu coloquei entre aspas, ir do pré-sal ao petróleo, ou seja, nós temos que refinar a informação que muitas vezes está em estado bruto, né? Então, existe um princípio de uma pirâmide, que é o seguinte: na base da pirâmide nós temos dados. Dados são informações que muitas vezes são lidas por computador, nem sempre por ser humano. A gente tem que converter esses dados em informação, porque quanto mais informação que a gente tiver, por sua vez, estruturada, nós vamos ter conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos, nós vamos ter sabedoria. Então, nós estamos em busca de estruturar essas informações de uma maneira que possamos criar filtros, possamos criar previsões em relação a como é que os tribunais vão julgar determinada causa, e isso, quanto mais processado, mais conhecimento, mais sabedoria. Um ponto importantíssimo em relação à inteligência artificial: precisamos aprender a fazer perguntas corretas. Ou seja, toda vez que você vai lidar com o ChatGPT, com o Bing da Microsoft, etc., você vai estar à frente de outros se souber fazer perguntas, porque é assim que você pode se comunicar melhor com a ferramenta. Então, em linha geral, é usar os dados do passado para prever o futuro. Essa colocação do presidente, que sempre é levada à tona, será que vai substituir o juiz? Será que vai substituir o advogado? Nós estamos hoje diante de uma nova onda desse mesmo questionamento, agora com a inteligência artificial generativa, que Cristiano, inclusive, vai explicar melhor a respeito disso. Que uma entrevista recente dessa do New York Times, um sócio do escritório Baker McKenzie em Nova York disse o seguinte, que realmente o pessoal lá faz muito uso dessas ferramentas, mas que, na visão dele, ele acha que o recurso da inteligência artificial dentro do escritório hoje está mais assemelhado à figura de um paralegal muito mais inteligente, muito mais eficiente, porque processa muito mais informações e traz respostas mais assertivas e mais rápidas. Então, a gente precisa desmistificar a inteligência artificial de vários aspectos. Primeiro, a inteligência artificial é muito mais que um mero software, é um processo para implantar uma novidade tecnológica operacional nos escritórios. O mais importante, a inteligência artificial impõe uma mudança de cultura organizacional, uma cultura na forma de pesquisar, uma cultura na hora de fazer previsões. Ela impacta, sim, no modelo de negócio dos escritórios de advocacia, e ela não é uma novidade operacional sistêmica apenas, é muito mais do que isso. E aí eu gosto sempre de traçar um paralelo, que sempre vem à cabeça. Mas, espera aí, a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Como é que eles vão conviver? Então, pesquisando muito a respeito desse assunto,
esses 2 próximos slides servem para poder comparar quais são os diferenciais do ser humano e quais são os diferenciais dos sistemas de inteligência artificial. Então, os seres humanos se sobressaem em senso comum, moral, imaginação, abstração, dilemas, sonhos e generalização. Enquanto que os sistemas de inteligência artificial se sobressaem em identificação de padrões, linguagem natural, que é essa linguagem que você pode digitar uma sentença e ele te responde, machine learning, que é um recurso sistêmico que, quanto mais dado o sistema recebe, ele aprende com essas informações. Agora, pode aprender tanto coisas certas como coisas erradas, porque, muitas vezes, um outro dia eu digitei no ChatGPT quem é o advogado Alexandre Teniense, falou que eu fui formado na PUC, de Minas Gerais, e que eu fiz doutorado na USP de São Paulo. Fiz o mesmo teste com o Gustavo, deu o mesmo erro, porque eu fui formado na UFMG e fiz especialização em Harvard. Então, no caso do Gustavo, foi algo parecido, você se lembra disso? Então, assim, se a informação foi imputada errada, consequentemente, a resposta vai vir errada. Então, nós temos que ter bastante discernimento. Existem escritórios hoje nos Estados Unidos que já têm um setor que serve para poder corrigir erros que os advogados que usam o ChatGPT possam vir a cometer em relação a falhas da ferramenta, por incrível que pareça. Um outro ponto, o sistema elimina preconceitos, mas aí tem um revés. O revés que pode tomar decisões automatizadas discriminatórias. Então, hoje, no Brasil, nós já temos uma legislação, que é a LGPD, que fala o seguinte: olha, se por acaso houver uma decisão automatizada que venha discriminar uma determinada pessoa a partir do uso dos seus dados pessoais, essa decisão deverá ser revista por ser humano. Então, isso é um ponto que realmente vai acontecer por decisões automatizadas de inteligência artificial. E outro ponto também que dá grande destaque, que é a capacidade de tratamento de dados em grande volume, coisa que o ser humano não consegue processar. Então, você quer analisar num processo de M&A, num laudo pericial gigantesco, etc. Hoje já tem softwares, Juliana, inclusive, deve mostrar alguma coisa nesse sentido, que ele consegue fazer resumos em relação a isso e, consequentemente, você consegue absorver mais conhecimento com a ajuda dessa ferramenta. É um ajudando o outro, e não um substituindo o outro. Em termos bem práticos, quais foram os exemplos que eu consegui pesquisar, que já estão em uso em vários escritórios de advocacia no mundo? Primeiro, revisão e análise de documentos, análise e revisão de contratos, pesquisa de uma forma muito mais avançada e análise também, com base dos recursos do ChatGPT e outros parecidos, análise e previsão preditivas, o e-discovery e suporte a litígios, você consegue buscar informações para poder descobrir fatos relevantes na instrução de provas no meio de um volume imenso de informações. Ele traz respostas interessantes quanto a isso, porque ele processa muitos documentos. Em situações de due diligence, que também precisa fazer grandes volumes, análise de grande volume de dados, também ajuda demais. Monitoramento de conformidade, assistentes virtuais de chatbots para interação com o cliente, gerenciamento de casos, automação de fluxo de trabalho, codificação preditiva e agrupamento de documentos, você poder indexar melhor a informação para poder obter mais conhecimento através da localização, resgate de informações. E o último, que é reconhecimento da fala e processamento da linguagem, que vai ser o exemplo que eu vou mostrar para vocês logo depois desses slides. Bom, conclusão. Como já disse nosso presidente, fugir da transformação digital não é uma escolha inteligente. É impossível conter os movimentos da inovação. Serão beneficiados aqueles que melhor se adaptarem e conduzirem as mudanças tomadas com decisões por meio de transformação de dados em conhecimento e sabedoria. Na verdade, a junção das forças, quais sejam inovação, tecnologia, mais capital humano, com conformidade legal, impulsiona vencer as barreiras de conhecimento para superar as soluções jurídicas lentas e burocráticas. E como já havia, pela fala da Clemência, no qual eu endosso completamente, isso não é novidade para ninguém. Já dizia Charles Darwin, os mais bem adaptados ao meio terão mais chances de sobrevivência. E é assim que a banda toca. Nós vamos ter que se adaptar para isso. Contextualizando no dia de hoje, nós temos hoje,
nessa nova fase da inteligência artificial, numa nova etapa, vamos dizer assim, uma forma de utilização, que é a chamada inteligência artificial generativa, aquela que gera textos a partir de perguntas que são realizadas. Quem impulsionou essa nova etapa foi a empresa de São Francisco, a OpenAI, com o ChatGPT, esse logotipo verde. Logo em seguida, nós tivemos a Microsoft, que, inclusive, incorporou, dentro do seu navegador, a função da ferramenta Bing, também, de inteligência artificial generativa. Inclusive, ontem foi lançada uma nova versão. São sistemas, pessoal, que um pode funcionar como se fosse uma segunda opinião do outro. E você pode baixar esses dois aplicativos no próprio celular e começar a testar para ver qual dos dois você acha mais interessante. O Google anunciou também, porém não lançou no mercado, o Bard. A informação da semana passada é que eles estão ainda retendo um pouco esse lançamento, porque não está numa qualidade adequada e eles não querem queimar o filme de lançar algo que esteja tão pior em relação aos outros produtos que já estão no mercado. Mas, como é Google, a gente tem sempre que esperar para ver o que acontece. Bom, eu deixo para vocês aqui um QR Code de um artigo que eu fiz sobre esse tema, né, de como a inteligência artificial impactará as atividades profissionais do direito. Fica o QR Code, como eu sei que esse vídeo depois vai ficar gravado no canal do SES do YouTube, a qualquer momento depois, vocês podem também acessar por QR Code esse artigo, que eu tento exemplificar com mais detalhe esses assuntos. Muito bem. Dou fim à minha primeira etapa, agora vou para a segunda, rapidinho aqui. Então, a ideia aqui agora é mostrar para vocês algo que eu faço no meu dia a dia. E mudou muito a minha vida. Eu tenho um escritório relativamente pequeno, mas que processo muita informação, reuniões com clientes, com parceiros, com equipe. E minha grande dificuldade era reter informação. Como é que eu vou... Ainda mais porque, na minha área de direito digital, são muitas informações técnicas, detalhadas. E, muitas vezes, eu faço uma reunião e outra pessoa da minha equipe não está presente. Como é que eu conseguiria nivelar esse conhecimento? Antigamente, a gente já usava um software chamado Notability, que gravava o áudio, lembra dele? E digitava palavras-chave que indexavam dentro do áudio. Mas o salto que nós demos agora foi absurdo, com o uso de uma ferramenta chamada Tactic, é um software australiano, o pessoal desenvolvedor é ucraniano, mantenho contato direto com eles para saber, inclusive, qual que é a tendência futura deles. E o que me chamou muita atenção, e que é de prática, que se amanhã vocês quiserem entrar, eu não sou vendedor deles, não, tá? Não vou ganhar nenhum desconto com isso, mas, enfim, eu sou apenas um entusiasta, é que ele se adapta com qualquer ferramenta de videoconferência. Então, não importa se você usa, por exemplo, Google Meet, Teams, Zoom, Webex, ele se adapta a todas. E adapta de que forma? Que, na hora que você entra na sessão de videoconferência, uma vez tendo instalado, esse software custa $10 por pessoa por mês. É um custo-benefício fantástico. Por usuário. Hã? Ele vai pegar... Vou explicar aqui agora. Eu entro com uma vídeo... Primeiro, olha só, deixa eu só passar nos slides rapidinho aqui, que vocês vão entender isso com mais facilidade. Então, para começar, ele se integra a todos esses softwares mais conhecidos. A imagem aqui não está boa, mas, enfim. Aí eu tenho que fazer a configuração das tags. Olha que interessante. Isso aqui é o seguinte... Ele tem o poder de fazer marcações no texto que é gerado a partir da transcrição de voz em texto. Então, por exemplo, entrei numa reunião de diretoria do César. Cada um entrou pelo Zoom. Então, na medida que cada um fala, ele já identifica. Agora é a Cristiane Romano que está falando, agora é o Gustavo está falando, agora é a Clemência está falando. Cada um tem que ter o seu instalado no seu computador, anexado ao Zoom. E aí, nessa configuração aqui, ele tem o que ele chama de tags, ele tem 6 tipos de tags diferentes, ou seja, ele pode marcar o texto com ícones que vão te chamar a atenção. Então, por exemplo, tem o ícone da decisão, que aparece aquele alvo com a seta.
E o que significa dizer? Que na hora que eu colocar, eu configurei, olha, quando aparecer a palavra concluir, você marca com esse ícone da decisão. Se aparecer conclusão, decidir, decisão, resumo, tudo marca com esse ícone da decisão. Agora, tem o outro ícone, que é o action, é fazer, criar, tarefa. Ele vai marcando o texto. Question, aí seria o interrogação, dúvida, sanar dúvida. Ele vai marcando, porque você tem uma hora de conversa, é um texto longo, e ele vai fazendo automaticamente essas marcações para você, para te chamar a atenção do que é relevante em relação à reunião. E você pode editar, alterar, fazer as anotações, tudo que você quiser, tudo é editável. Pendência, né, quando tem a palavra pendência, diligenciar, você pode colocar a palavra que você quiser. Importante e sugestão. Então, são esses os 6 ícones que você pode customizar. Muito bem, uma vez customizados, também tem uma ferramenta de autocorreção. Isso aqui aconteceu uma coisa interessante outro dia, que nós fizemos uma reunião preparatória para esse evento, e toda hora, em vez de falar César, ele estava confundindo, estava escrito César. Então, eu poderia muito bem ter feito uma autocorreção para falar, toda vez que aparecer a palavra César, corrige para César. E aí, olha só, R$40 por mês por usuário. Eu acho um preço baixo pelo benefício que pode proporcionar. Muito bem. Aqui eu começo, então, normalmente com uma reunião. Isso aqui é um vídeo de uma reunião com a minha equipe ontem à noite. Uma reunião normal. Só que, na medida que a gente está conversando, ele está gerando automaticamente uma legenda já com aquelas marcações que eu havia previsto. Pois bem, chegou no final da reunião, aí ele gera essa súmula da transcrição. Então, isso aqui é uma meeting transcription de uma reunião que aconteceu ontem, às 17h17. Ele fala que participaram Alexandre, Alex e Wesley. Eu falei 80% do tempo. Não é? Pois é. Enfim, mas eu tinha que fazer o exemplo, né? Então, enfim, você pode medir a participação de cada um. E aí, ele gerou, então, a transcrição. Então, repara, ele chega a fazer o destaque, entendeu? Ele pega, por exemplo, repara que nesses parágrafos aqui, ele já marcou alguma coisa, alguma palavra que eu havia previamente destacado. Então, isso vai me chamar mais a atenção. Então, antes de fazer a transcrição, pura e simplesmente, ele já faz um destaque, ou seja, aqueles pontos que ele considera como sendo mais relevantes, que foram discutidos na reunião. E aqui, tudo isso aqui pode ser editado, pode ser copiado, o que seja. Está vendo? Ele vai marcando de amarelo, sem intervenção manual. Tá? Muito bem. Como se isso já não fosse muito interessante, recentemente, há cerca de uns 3 meses atrás, eles incorporaram o recurso do ChatGPT versão 3. O que ele está fazendo agora? Vamos supor que nós temos uma reunião de 1 hora de duração. Ele chega no final e faz um resumo em 2, 3 parágrafos do que foi tratado naquela reunião. E com a margem de acerto muito boa. E sem muito erro de português. Quase nada. Entendeu? Tem vezes que ele não faz tradução, mas eu jogo no Google Tradutor e resolve o meu problema. Tem que testar. Tem que testar. Sem testar, não dá. Então, aqui, ó, isso aqui é o resumo do que nós discutimos. Uma reunião de 8 minutos, ele fez esse resumo. Era só para poder... Agora, o que me chama muita atenção, outro recurso do ChatGPT, ele cria itens de ação. Então, se ao longo da nossa reunião eu falei, poxa, Gustavo, você precisa fazer uma verificação daquele documento, Cris, lembra de fazer tal diligência assim, Clemência, não esquece de ligar, ele vai criando depois a lista toda para você. Oi? Não, ele lê o texto, entendeu? Então, primeiro o processo é converter voz para texto. Uma vez convertendo para texto, aí ele estrutura com a lista de tarefas para cada um que esteve participando, para que eles saibam qual que é o compromisso que vai ter que ser tomado. Então, depois que eu passei a usar isso, eu cheguei para a minha equipe e falei assim, acabou a comunicação verbal para assuntos corporativos dentro do escritório. Não me venha dizendo assim, você se lembra que eu falei isso, assim, assado, com você na reunião da semana passada? Isso não existe mais. Ou está registrado, ou então não gera nenhuma responsabilidade ou obrigação, porque eu faço questão dessas coisas serem formalizadas para gerar responsabilidade. E assim tem sido. E mudou bastante.
Oh, mas é transparente, né, Cris? E, além disso, ele monta já passou aqui, mas vou mostrar aqui. Ele já monta a agenda da próxima reunião. Então, ele já fala, olha, os próximos pontos que vocês têm para discutir são esses. Como é que é? A Silvia está gostando, não está, Silvia? Então, gente, a gente tem que colocar isso em prática aqui no César, com o Zoom. Vocês vão ver que nós vamos dar um upgrade fantástico. Eu acho que o melhor cliente para essa reunião, para essa ferramenta hoje aqui, é o próprio César. E eu queria que vocês testassem depois. Tá? Vocês podem ainda criar notas, comentários, etc. Como isso não bastasse, chega no final, ele gera um arquivo, que pode ser em qualquer editor de texto, Google Docs, Word, etc. e tal, e você pode, imediatamente, se quiser, edita antes, conserta algumas coisas, tira algumas coisas fora, que de repente não faz o menor sentido, e manda para o cliente. E ele fica documentado exatamente qual foi a lista de pendências e o que foi discutido. Se alguma outra pessoa que era importante, está presente, não esteve, ela recebe aquilo ali em questão de segundos e o nivelamento do conhecimento da comunicação é alcançado maravilhosamente. Era essa a minha contribuição. Aparentemente, é uma coisa simples, muito menos complexa do que outras soluções que vão aqui ser demonstradas, mas que, para o meu dia a dia, funciona maravilhosamente bem e num custo-benefício bastante compensador. Muito obrigado, pessoal.